Olá! A aula de hoje versa sobre as empresas públicas e as sociedades de economia mista, dentro da revisão de direito administrativo. A expressão empresas estatais é gênero, cujas espécies são as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que deverão observar o fundamento constitucional previsto no artigo 173 da Constituição da República de 1988 para a sua criação. Reza o artigo 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. De acordo com o disposto no artigo 173, o Estado somente poderá instituir empresas estatais exploradoras de atividade econômica quando for necessário aos imperativos de segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. Vamos começar falando das empresas estatais, destacando o artigo 3º da Lei 13.303 de 2016, a chamada Lei das Estatais, que traz o conceito legal de empresa pública, que é aquela entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, cuja criação é autorizada por lei, com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios. A empresa pública integra a administração indireta, pode adotar qualquer forma jurídica e explorar atividade econômica ou prestar serviço público. A sociedade de economia mista, nos termos do artigo 4º da Lei 13.303 de 2016, é entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertencem, em sua maioria, à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou à entidade da administração indireta. A sociedade de economia mista pode explorar atividade econômica ou prestar um serviço público. As empresas públicas e as sociedades de economia mista possuem personalidade jurídica de direito privado e submetem-se ao regime jurídico de direito privado em regra. Entretanto, também será aplicado o regime de direito público, num regime híbrido, como controle dos tribunais de contas, exigência de concurso público e licitação. No que tange à responsabilidade, é preciso reconhecer a seguinte distinção: empresas estatais exploradoras de atividade econômica responderão de forma subjetiva pelos danos que causarem. Isto é, deverá haver a demonstração do dolo ou da culpa, aplicando-se a regra de direito privado. Aqui, o Estado não tem responsabilidade alguma, nem de forma subsidiária. Já a empresa estatal prestadora de serviço público responderá de forma objetiva, aplicando-se a teoria do risco administrativo, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição da República de 1988. O Estado responderá de forma subsidiária após o exaurimento do patrimônio da empresa. No que tange ao regime de pessoal, as empresas públicas e as sociedades de economia mista seguem o regime seletista de emprego público. As empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público são imunes a impostos e seus bens são públicos. Exemplo: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT. Por seu turno, as empresas estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica possuem bens privados. As empresas públicas e sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica não possuem o benefício da imunidade tributária.
Em relação à extinção das empresas estatais, o Supremo Tribunal Federal entende não ser necessária, em regra, a edição de lei específica, bastando uma autorização legal genérica, com diretrizes e objetivos, salvo quando a lei instituidora exigir lei específica para a extinção da estatal. Além disso, o STF concluiu que os requisitos para a alienação do controle acionário de uma estatal são autorização legislativa genérica mais licitação. Para finalizar, vamos destacar 3 diferenças entre as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Esse tema é muito cobrado em provas e concursos públicos. A primeira diferença diz respeito à forma societária. As empresas públicas podem ser constituídas sob qualquer forma jurídica admitida em direito. A sociedade de economia mista deve obrigatoriamente ser constituída como sociedade anônima. A segunda, quanto ao capital social, a empresa pública é uma entidade constituída com o capital 100% público. Já a sociedade de economia mista tem parte do capital público e parte do capital privado, mas a maioria do capital votante deve ser público. A terceira diferença está relacionada ao fórum competente e abrange apenas as empresas estatais federais. A empresa pública federal, nos termos do artigo 109, inciso 1º da Constituição da República de 1988, terá suas ações tramitando na Justiça Federal. Já a Sociedade de Economia Mista Federal terá a competência fixada na Justiça Estadual. E assim chegamos ao final de mais uma aula de revisão, na qual tratamos das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Se você gostou do conteúdo, deixe o like, inscreva-se no canal. Obrigado e até a próxima!